Bom dia a todos e a todas e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2025 da Santos Brasil. Estão presentes hoje conosco o diretor-presidente Antônio Carlos Sepúlveda, o diretor econômico-financeiro e de relações com investidores Daniel Pedreira Dória e o diretor comercial Ricardo dos Santos Buteri. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e após a apresentação, será iniciada a sessão de perguntas e respostas quando mais informações serão fornecidas. Gostaria de lembrá-los que o release de resultados e a apresentação de resultados estão disponíveis no site de Relações com Investidores da companhia, no qual será disponibilizada a gravação deste evento. Além das salas com os idiomas português e inglês, está disponível a tradução simultânea para Libras, a língua brasileira de sinais. Antes de prosseguir, reforço que eventuais declarações que possam ser feitas sobre as perspectivas de negócios da Santos Brasil, bem como projeções ou metas operacionais e financeiras, constituem-se crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Pedreira Dória, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos, agradeço a presença, espero que estejam todos bem. Ao meu lado, Antônio Carlos Sepúlveda, como já dito, diretor-presidente da companhia, também Ricardo Buteri, nosso diretor comercial. Sobre o primeiro trimestre de 25, a Santos Brasil zarpou para um trimestre muito forte, com crescimento em todas as linhas de negócio, tendo experimentado expressivo aumento de receita, EBITDA e lucro líquido ano contra ano. A perspectiva é seguirmos nessa mesma toada nos próximos trimestres, com a renegociação de alguns grandes contratos e maior diversificação da base de clientes. No primeiro trimestre de 2025, experimentamos crescimento na movimentação de contêineres em todos os fluxos, de exportação e importação a cabotagem, o que reflete um ambiente econômico ainda aquecido. No Tecon Santos, por exemplo, houve crescimento superior a 15% no volume de contêineres movimentados se comparado ao primeiro trimestre de 2024, com um mix bem favorável, de 78% de contêineres cheios sobre o total movimentado. Somente o fluxo de longo curso apresentou ganho de 15% no primeiro trimestre de 25, com destaque para a importação de contêineres cheios, impulsionada por produtos químicos, bens de capital, autopeças, plásticos e resinas. As exportações contribuíram com aumento de 12% no trimestre, com predominância de commodities agrícolas, como algodão, papel e celulose. Em que pese o volume agregado de exportações no Porto de Santos ter registrado pequena queda em relação ao primeiro trimestre de 2024, a Santos Brasil se sobressaiu. Já o fluxo de cabotagem no Tecon Santos observou expressivo aumento de 17% no trimestre, refletindo o bom dinamismo deste modal na atividade doméstica. Em relação aos demais terminais de contêineres, o Tecon em Bituba apresentou crescimento de 60% ano contra ano, com aumento na consignação do serviço Brasex, da CMA-CGM, e da operação de um novo serviço da MSC, o Carioca. Já o Tecon Vila do Conde experimentou queda de 13% no primeiro trimestre de 2025, principalmente pela omissão de escalas então programadas. As operações de armazenagem alfandegada da Santos Brasil Logística observaram volume estável no primeiro trimestre de 2025, o que pode ser até considerado positivo,
dado a forte base de comparação do primeiro trimestre de 2024, quando as importações no Porto de Santos registraram forte alta. O terminal de veículos da Santos Brasil movimentou aproximadamente 58 mil veículos no primeiro trimestre de 2025, crescimento de 44% em relação ao mesmo período de 2024. Houve uma forte recuperação das exportações de veículos leves para o mercado argentino, o que explica a boa performance do terminal nesse trimestre passado. Por fim, os terminais de líquidos movimentaram cerca de 208 mil metros cúbicos de combustíveis no primeiro TRI de 25, queda de 15% quando comparado ao mesmo período do ano passado. A retração se explica pelo movimento atípico de antecipação de importação de combustível no país em janeiro e fevereiro de 2024, quando houve uma mudança na alíquota de impostos que incidem sobre essas operações e que passou a vigorar em fevereiro do ano passado. Passando aos resultados econômico-financeiros, a receita líquida da Santos Brasil totalizou 884 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, aumento de 37% na comparação anual, com crescimento em todas as linhas de negócio. Destacando-se os maiores volumes operados nos terminais portuários de container e também no terminal de veículos. E o aumento do ticket médio nas operações de cais e de armazenagem dos terminais de contêineres, principalmente. Na operação de cais, o maior ticket médio reflete um melhor mix de carga, com mais participação de contêineres cheios. Já nas operações de armazenagem, o maior dwell time registrado no período suportou o incremento do ticket médio. O EBITDA somou quase 500 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025, um vigoroso crescimento de 54% ano contra ano, com margem de 56%, aumento superior a 6 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2024. O excelente resultado evidencia a capacidade da companhia se beneficiar da alavancagem operacional de seus negócios, combinado com o maior ticket médio, sem perder de vista uma gestão eficiente de custos e despesas. Por sua vez, o lucro líquido registrou crescimento de 34%, atingindo aproximadamente 200 milhões de reais e margem líquida de 22%. Na linha de investimentos, alocamos 123 milhões de reais ao longo do primeiro trimestre de 2025 na expansão de nossas operações. Os principais projetos são a ampliação de capacidade do Tecon Santos, onde alocamos 75 milhões de reais no trimestre, e dos terminais de líquidos, para os quais destinamos 38 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025. A alavancagem reflete a nova estrutura de capital da empresa, e ela segue em nível baixo e controlado de 1,5 vezes dívida líquida EBITDA pro forma dos últimos 12 meses, encerrando o trimestre com endividamento líquido de 2,2 bilhões de reais. Passando às minhas considerações finais, destaco que no dia 24 de abril de 2025, houve a conclusão da transação de venda das ações da companhia detidas pela Opportunity para o grupo CMA-CGM, que passou a condição de acionista controlador da Santos Brasil, com 51% do capital da companhia, e será acompanhada de uma oferta pública para aquisição das demais ações em circulação. Com isso, inicia-se um novo capítulo na história da Santos Brasil, que passa a integrar uma das maiores plataformas de logística e transporte marítimo do mundo. Agora, juntamente com Antônio Carlos e Ricardo, nos colocaremos à disposição para início da sessão de perguntas e respostas e já deixo o meu muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejarem fazer sua pergunta, podem utilizar o recurso Raise Hand, levantar a mão,
que está localizado na parte inferior da sua tela, para que o microfone seja habilitado. Aqueles que quiserem enviar suas perguntas por escrito poderão fazer por meio do botão Q&A, também localizado na parte inferior da tela. Reforço que as perguntas escritas também serão respondidas ao vivo. Por favor, aguardem. Lembrando que, para fazer perguntas, podem utilizar o recurso Levantar a Mão, que está localizado na parte inferior da sua tela. Para aqueles que quiserem enviar suas perguntas por escrito, poderão fazer por meio do botão Q&A. A nossa primeira pergunta vem da senhora Andressa Varoto, do UBS BB. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, obrigada, Daniel, Antônio Carlos, obrigada por pegarem aqui a minha pergunta. Rapidamente aqui, né, falando agora, né, a gente teve o closing do deal, né, e a próxima etapa aí é o registro da oferta pública de aquisição na CVM, né, então quando que vocês esperam, né, que a CMA faça o registro, né? Se eu não me engano, atualmente tá naquela fase da elaboração do relatório de avaliação da companhia. É isso? Então, só checando esses pontos aí, também é um pouco maior de clareza nos próximos passos. Obrigada. Oi, Andressa, tudo bem? É Daniel, que fala. Sim, a expectativa é de que a CMA-CGM efetue o registro da OPA, né, da oferta pública de aquisição de ações, em até 30 dias da conclusão da transação com o Opportunity. Então, esperamos que agora no final do mês de maio haja o registro da OPA, né, que será avaliada pela CVM e, passada essa fase, publica seu edital e aguarda-se a conclusão da OPA. Para aqueles que desejam fazer sua pergunta, podem utilizar o recurso Raise Hand ou Levantar a Mão, que está localizado na parte inferior da sua tela. Aqueles que quiserem enviar suas perguntas por escrito poderão fazer por meio do botão Q&A. Por favor, aguardem. Não havendo mais perguntas, passo a palavra novamente para o Sr. Daniel para as considerações finais. Bom, agora agradeço aqui mais uma vez, né, a participação de todos e até o próximo call de resultados, quando falaremos do segundo TRI de 25. Um bom dia, muito obrigado, um abraço. A teleconferência da Santos Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.